sou repórter aqui do Sul 21. Esse é mais um vídeo ao vivo que estamos fazendo com um especialista, analisando a conjuntura das eleições agora de 2018 e esse dia de votações. Eu estou aqui com a Sally Pinto, que é professora titular do Departamento de História da URGS. Muito obrigada por ter vindo, Sally, obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que tu começasse te apresentando, então, falando um pouco sobre o teu trabalho, sobre a tua pesquisa. Bem, eu tenho, lá sei eu quantos, 30 anos de trabalho em pesquisa de ciência política. Por muitos anos eu fiz análise de discurso político das campanhas presidenciais, até a primeira campanha do Lula. Tenho trabalhado muito com a questão de mulher e política, que é o que eu trabalho mais hoje em relação à política especificamente, e trabalho com teoria da democracia, que é muito que eu escrevo muito sobre isso também. Então esse mais ou menos é meu trabalho atual. Eu queria começar te perguntando então justamente sobre a incidência da palavra democracia nessas eleições, né? A gente tem acompanhado, recentemente saiu uma pesquisa vinculada ao Datafolha, de que o brasileiro historicamente está valorizando mais a democracia, mas ainda assim é uma média muito baixa, né? E a gente acompanha uma eleição polarizada, em que tu tem uma dissonância de discursos muito forte. Como é que tu tem visto isso? Eu acho que na realidade nós temos realmente, eu vi a pesquisa mostra que houve um aumento do interesse ou da crença na democracia como sendo o melhor regime político para se viver. Ainda é muito baixo, mas eu acho que nesse momento nós estamos vivendo uma situação muito complicada, porque parte do eleitorado brasileiro ele está tão perdido num país que entrou num caos de organização política desde 2014. Nós tivemos um regime democrático no Brasil relativamente estável e funcionando bem desde a Constituição de 88 até as eleições de 4 anos atrás, 2014. Ou seja, e havia assim dois grandes players aí, né? Que era o PSDB e o PT, que jogavam e chegavam ao segundo turno, ou no caso Fernando Henrique Cardoso se elegeu as duas vezes no primeiro turno, sendo o PT o segundo grande competidor. Quando chega 2014, que nós temos um rompimento com o sistema democrático, claro, quando o candidato derrotado não aceita o resultado das eleições. Então ali tu tem uma primeira ruptura com a democracia. E aí começa assim, uma grande criminalização da política, ou seja, a política é alguma coisa de criminosos, deve-se encarcerar políticos, um discurso muito forte do Judiciário e do Ministério Público, como sendo um discurso da verdade. Então a democracia vai perdendo conteúdo, perdendo robustez. Até que nós temos um candidato, que é o grande preferido até agora das pesquisas eleitorais, que nega qualquer princípio democrático. E isso aí parece que não tem mais. Nós estamos com uma democracia ameaçada, nós estamos com uma democracia que veio sendo estralhaçada desde 2014 pelo Ministério Público, pelo Judiciário, por um juiz de primeira instância que não tem nenhuma preocupação nem com a legalidade. Ou seja, então isso estralhaçou com a ajuda muito grande de uma mídia a grande mídia que também é muito irresponsável. Por exemplo, quando essa grande mídia fala nessas eleições atuais e fala em dois extremos, ela está mentindo. Porque tem um extremo que é antidemocrático e tem todos os outros partidos, quer que sejam eles de esquerda ou de direita, eles sempre estiveram aceitando, fazendo um jogo democrático. O jogo democrático se rompe em 2014, quando o PSDB não aceita o resultado eleitoral, e agora o PSDB não consegue nem os louros da traição que ele fez à democracia em 2014. Então, nós temos uma democracia ameaçada, e nós tínhamos até 2014 eu acho que um regime democrático funcionando razoavelmente bem no Brasil. Essa pesquisa que diz que os brasileiros atualmente dão mais importância à ideia de democracia do que davam antes. Bom, espero que isso se reverta em bom senso, que tenha se revertido em bom senso no dia de hoje. Tu tem percebido uma mudança de discurso nas campanhas eleitorais nessa última semana?
As campanhas eleitorais, primeiro tudo que essa campanha eleitoral, ela é muito difícil avaliar, porque essa campanha eleitoral, ela tem duas características bastante estranhas. Primeiro que tem um candidato que não apareceu, ele é a vítima muda, né? Ele não aparece. Então, essa campanha eleitoral, os principais jogadores do jogo eleitoral, eles não conseguiram, eles jogaram contra um fantasma, contra um ser que não aparecia, um ser que não falava. Então, esse ser, por outro lado, espalha, através de um grupo muito violento, uma fake news de todas as formas, coisas muito agressivas através das mídias sociais. Então, é uma campanha muito difícil de avaliar. Eu acho que o que houve no último debate, pelo menos o último debate, que foi o debate da Rede Globo, acho que houve um descolamento do Haddad da figura do Lula. Ele descolou dessa filiação, assim. Então, acho que ele se mostrou um pouco mais independente, mas é impressionante como eu acho que o Ciro Gomes também se coloca como um candidato com propostas, e depois tem um grupo que era um grupo de candidatos que tinham votos interessantes nas últimas eleições, como a Marina Silva, que teve 20% de votos em 2014, praticamente morta nessa. Então, é um processo bastante interessante, porque vamos ver se nós vamos ter segundo turno. A gente está falando 5 minutos antes de qualquer, 10 minutos antes de qualquer possibilidade de prever isso. Agora, o segundo turno vai ser muito diferente, porque vai ter um embate entre esses dois candidatos, porque quem está na preferência eleitoral é uma ideia de pessoa, essa pessoa nunca mais falou. Então, a partir de 7 de setembro, né, 6, não sei quando é que ele foi esfaqueado lá, então é uma questão bem complicada. Foi uma campanha eleitoral muito particular, uma campanha eleitoral muito rápida, uma campanha eleitoral com alguns candidatos com muito dinheiro, e uma campanha eleitoral que teve um discurso que para mim é o mais assustador de todos. Tem um candidato à presidência da República e um candidato aqui a governador do estado que dizem em alto e bom som que eles usaram o dinheiro deles para fazer a campanha. Isso, para uma democracia, é absolutamente ilegítimo. Na verdade, a pessoa dizer eu sou bom porque eu usei o meu dinheiro e não usei o dinheiro público, isso em qualquer país democrático do mundo é considerado crime, porque o que ele está dizendo é que só ricos milionários podem ser candidatos. Então, isso é absolutamente a negação da democracia. Tanto que hoje de manhã eu ouvi um candidato que dava uma entrevista a uma rádio local dizendo isso. Eu só usei o meu dinheiro, porque agora eu vou para a iniciativa privada e ganho tudo de novo. Bom, então as pessoas pobres nunca poderão ser candidatas, porque só pode, ou o banqueiro lá, que tem 1% dos votos, que também diz eu gastei 40 milhões de reais. Olha, 40 milhões de reais. E essa eleição foi muito pautada pela falta de representatividade, né? Uma manutenção de um candidato mais ou menos com as mesmas características reproduzidas entre todos, enquanto que antes disso se falava muito em renovação, uma perspectiva de renovação muito grande. Não se tinha uma perspectiva de renovação. Isso é um engano, porque nós, eleitores, quando a gente fala em eleições legislativas, a gente tem que ter bem claro que a gente não vota em quem a gente quer. A gente vota em quem o partido indica como candidato. E nesse partido, o que o partido faz? O partido vai ver quem tem mais possibilidades de se reeleger. Sim. E como nesse momento quem tem todo o fundo partidário é a direção dos partidos, o que ele faz? Ele vai jogar dinheiro naqueles que têm mais possibilidade de reeleição. Quem tem mais possibilidade de reeleição é quem já é deputado. Porque ele é conhecido, ele tem uma máquina que durante 4 anos manteve o nome dele vivo no seu reduto eleitoral. Então, nas últimas eleições, o percentual de retorno de deputados federais foi 49%. Você espera que esse ano seja 75%. E é meio óbvio que seria assim, porque era um tempo muito curto de campanha, pouco dinheiro e o dinheiro todo na mão
das elites, das oligarquias partidárias. Então, por exemplo, a possibilidade de novos candidatos que não têm ligação com a estrutura partidária é muito raro. Até de uma diversidade maior ainda. Exato. Essa é uma questão, por exemplo, da impossibilidade, quase impossibilidade de aumento do número de mulheres nas câmaras, na Câmara Federal, na Câmara de Deputados ou nas Assembleias Legislativas. As mulheres têm 30% na nominata, mas elas não têm nenhum apoio dos partidos. Mesmo aquelas, quando eu entrevisto e converso com candidatas e com deputadas, elas vão sempre falar como elas não têm nenhum apoio dentro dos partidos. E aí depende de partido, esquerda, direita, é mais ou menos a mesma coisa. Elas são colocadas lá no fundo no fundinho lá para receber um restinho, salvo pessoas excepcionais que têm uma grande quantidade de votos e tem capital próprio, né? Capital não de dinheiro, mas capital político, cultural, etc. E a gente vem de uma cultura que exclui mulheres da participação política. Né? Uma cultura que exclui mulheres de quase tudo, né? Mas exclui mulheres também da participação política. Uma cultura muito machista, com muita violência contra a mulher. Os níveis de violência contra a mulher do Brasil são assustadores, são os maiores do mundo. A participação das mulheres pelo uma ONG que é interparlamentar, ela diz o 152º lugar do Brasil na participação das mulheres. Só o Haiti, na América Latina, tem menos mulheres no parlamento que o Brasil. E vai continuar assim, porque o nosso sistema político partidário não permite a entrada das mulheres. E ao mesmo tempo, em uma eleição em que o voto feminino é muito cooptado pelos candidatos. Exatamente. Eu acho que as mulheres nessas eleições, nós tivemos uma participação de mobilização raríssima. Mas o interessante é que essa mobilização se dá dentro de um espectro político mais de centro-esquerda, mas longe dos partidos. Sim. É uma grande participação. Como que esse monte de mulheres que estiveram nas ruas de 29, como é que essas mulheres elegem tão pouco? Porque essas mulheres não conseguem espaço nos partidos. Agora eu acho que a grande mobilização do dia 29, ela vai ter efeitos muito bons para a posição das mulheres nos próximos pleitos eleitorais. Eu acho que os partidos, não porque eles sejam melhores ou piores, mas eles não vão conseguir continuar ignorando essa presença política das mulheres que aconteceu no dia 29 e é uma disputa pelo voto feminino que eu acho que nunca tinha acontecido no Brasil até então. Numa perspectiva de segundo turno, como é que tu acha que o voto feminino em si pode definir esse pleito? Bom, aí é muito complicado, porque nós temos dois lados desse voto feminino. As mulheres não são só mulheres, as mulheres também são pentecostais. Então, há uma pressão muito grande das religiões pentecostais, algumas delas são muito populares, muito poderosas, e elas estão declarando voto à candidatura de direita, então, de extrema direita. E tratando de colocar essas mulheres que foram para a rua como mulheres que não respeitam a família, que não respeitam os filhos, que não respeitam a religião. Então, eu queria construindo esta figura esse imaginário. Esse imaginário da santa e da prostituta. Então, óbvio que há um movimento muito forte das mulheres, porque este candidato é um candidato que claramente se coloca contra qualquer direito das mulheres. Então mas por outro lado, as mulheres não são só mulheres. Elas são mulheres, elas são religiosas, elas têm uma série de outras... Dupla, tripla jornada, sim. Não tem esse tempo também. Não, mas as mulheres também são interpeladas por outros discursos. E o discurso religioso é um discurso muito poderoso hoje, principalmente devido à grande presença no Brasil das igrejas pentecostais. Porque é bem interessante, assim, o Brasil era católico, mas as pessoas usavam uma expressão que é uma expressão muito divertida no Brasil. Só existe no Brasil, eu sou católico, mas não sou praticante. Era a única religião que as pessoas...
Agora, quando as pessoas deixaram de ser católicas, está diminuindo muito o catolicismo no Brasil e se tornaram pentecostais, ali elas são praticantes. Não existe sou pentecostal, mas não sou praticantes. Então era católica, mas a pessoa ia fazer um aborto, era católica, se divorciava, casava de novo, mas era católica. Agora, se tu é pentecostal, tu obedece. Então isso é bem complicado. Eu acho que vai haver uma disputa muito grande pelo voto da mulher no segundo turno e vamos ver o que vai acontecer. Sobre esse crescimento, eu acho interessante a gente analisar que foi algo muito recente, né? Mas é uma tendência que vem acontecendo nos últimos 20 anos. O IBGE aponta que hoje, mais ou menos, 64% dos brasileiros ainda são católicos, mas teve um crescimento de quase 22% da população de evangélicos, que é muito grande. E tem uma representatividade grande também política. E aumento de religiosidade, essa é a questão. Porque, é isso que eu estou dizendo, essa cultura católica era muito maior do que ser católico, de assim, eu não vou fazer isso porque a religião não deixa. É uma minoria muito grande de católicos que dizem assim, não, eu não faço isso, eu não me separo da minha mulher, eu não me separo do meu marido porque a igreja não quer. Isso não existia. Ou que existia num grupo mais fervoroso, mais ligado às igrejas, mas na maioria, 95% da população brasileira era católica. Agora, os pentecostais, essa virada pentecostal, o pentecostal é um religioso que obedece à igreja. Então é diferente, ele não é apenas um católico não praticante, ele é um pentecostal que obedece o que o pastor diz. E isso influencia muito na política. E vamos ver o que vai acontecer. Que outras nuances você destacaria, assim, em termos de identidade do brasileiro, que podem também influenciar nesse... Eu acho que tem uma outra questão, acho que gênero é uma questão importante, acho que as manifestações do dia 29 foram super importantes, e a outra questão clara para mim é a questão de classe. Acho que nunca nas eleições pós-ditadura militar no Brasil, nunca a questão de classe ficou tão clara como agora. Porque, no que pese, os governos petistas têm sido governos muito tímidos em termos de avanços sociais, mesmo sendo tímido, ele fez um avanço social que foi demais para uma classe média brasileira muito privilegiada. Então, o medo, o pânico de perda dos privilégios, eu acho que foi muito fundamental para que houvesse essa direitização do eleitor brasileiro. As universidades, cada vez mais abertas, com um número maior de vagas, com a população negra entrando dentro da universidade, uma abertura para o aumento do salário mínimo, para a possibilidade de uma classe popular ter bens de consumo, ter lazer. Isso aí criou um pânico na classe média brasileira muito grande, porque a classe média brasileira é uma das classes médias mais privilegiadas do mundo. É só ela entrar na universidade, só ela viaja, só ela comia no fim. Então eu acho que isso aí, a eleição acho que é muito marcada pela questão de classe nesse momento. E também, só para te completar, também por uma questão de segurança, né? Eu ia comentar sobre isso agora, inclusive. Que é uma das pautas mais recorrentes, tanto em programas de governo, quanto... Porque o problema é o seguinte, se nós ouvirmos as pessoas falando sobre violência, a impressão é que tu tem que estar morando em Alepo, no meio da Síria. Que todas as pessoas sairão de casa todas as manhãs e muito poucas voltarão, porque serão todas assassinadas. E isto é um mito que a mídia bate sem parar e que na verdade há uma imensa violência, mas quem está morrendo no Brasil são pessoas pobres nas comunidades pobres, na periferia, vítimas ou da brutalidade policial ou da brutalidade da guerra do tráfico. Então, aí estão as mortes. A classe média morre de vez em quando, mas por acidente. Então, essa ideia, nós temos que ter uma arma na mão, porque todos nós somos ameaçados, toda vez que nós saímos de casa, é mentira, porque não tem dados que provam isso. Agora, quem está diminuindo
a curva demográfica dos homens negros entre 18 e 24 anos pobres está diminuindo, está baixando a curva porque estão sendo mortos, estão sendo encarcerados nas prisões. Agora, não se prende no Brasil, ou como não se prende? O Brasil é a quarta ou a terceira maior população prisional do mundo. Nós temos quase 800 mil pessoas presas. Como as pessoas prendem? Prende-se muito no Brasil. Prende-se muito, prende-se mal. Como é que tu analisa essa contraposição, apresentar esses dados para a população e ainda assim um reforço muito grande desse discurso de ordem, dessa insistência de que sim, deve se armar a população, deve se abrir mais vagas em presídio, sendo que é um discurso que factualmente... Mas não se apresenta como é que se apresenta? Morrem 3, 4 pessoas por dia no Rio de Janeiro, ou vítima de confronto entre gangues ou grupos de tráfico de droga, ou diretamente mortos pela polícia, porque porque tiro uma bala perdida, ou porque a polícia confundiu o guarda-chuva que o cidadão levava com a arma. Mata-se. Isso faz parte da natureza. É assim, olha, é assim porque tem que ser assim, assim é, eles moram na zona perigosa, que lamentamos. Agora, se morrer uma pessoa, um médico, um engenheiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, vítima de a televisão fala um mês nessa história. Sim. Então, óbvio que essa ideia de insegurança se constitui porque as pessoas de classe média, que são raras, quando elas morrem vítimas de um assalto, elas são tema um mês na televisão. Agora, os 5 que morrem por dia no Rio de Janeiro, eles aí nem aparecem. Então, cria uma questão complexa aí. Uma hierarquia entre esses temas que reforça esses preconceitos. Exatamente. De discurso. Exatamente. Bom, Sally, muito obrigada por ter participado. Foi um prazer. Obrigada a vocês por terem assistido. Acompanhem o resto da cobertura no Sul 21 ao vivo, no nosso site, através da hashtag e pelas nossas redes sociais.